Boa tarde a todos, na paz do Senhor. E eu estou retornando com as leituras. E eu escolhi o livro de Malaquias, que é o profeta, o último profeta do Velho Testamento. É um profeta menor. Eu fiz uma busca rápida, uma pesquisa rápida a respeito de Malaquias. E o que eu encontrei foi o seguinte: o livro de Malaquias não informa a data exata do nascimento dele, mas profetizou por volta de 430 anos antes de Cristo, após a reconstrução do templo em Jerusalém. Seu ministério ocorreu durante o período persa, possivelmente simultâneo ou logo após o tempo de Esdras e Neemias. O nome Malaquias significa meu mensageiro em hebraico, e ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento a escrever. Embora não haja detalhes sobre sua origem familiar ou nascimento em seu livro, ele é conhecido por confrontar o povo de Judá sobre sua infidelidade à aliança com Deus e por anunciar a vinda do mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor, que nós sabemos que esse mensageiro é João Batista, né? Então, eu decidi ler este livro de Malaquias e após eu terminar esses 4 capítulos, que são apenas 4 capítulos, eu vou também a fazer um pequeno comentário a respeito dos 400 anos de escuridão que houve, né? Entre Malaquias e entre o início, no caso, aí do Evangelho de Mateus, que foi a vinda de João Batista, né? Como mensageiro. E existem algumas coisas interessantes na história a respeito desse período. Então, aí vou estar retornando com os evangelhos mesmo, porque pelo menos o que eu sinto, o que eu entendo, não é sentir que a gente não vive de sentimento, né? Eu entendo por observar, inclusive, é que nós nos afastamos das palavras do mestre, né? Nós temos que voltar às palavras do mestre, porque foi ele, né? Foi ele, o Filho de Deus, que desceu nessa terra, não somente para dar a sua vida para nos salvar, para nos ensinar, para nos trazer as palavras da vida, para nos libertar de uma cegueira que nós herdamos por nossa própria escolha, né? E essa cegueira é uma situação que ela não sai de nós de uma única vez, né? E mesmo que você tenha tido os olhos abertos, né, pelas palavras da vida, essa cegueira ainda tenta te pegar de volta, ela tenta nos pegar de volta, né? Então, daí eu vejo a necessidade de a igreja retornar às palavras do Cristo vivo, daquele que desceu do céu com a missão de nos salvar, mas também de nos libertar de uma cegueira mental, uma cegueira espiritual, que tenta nos jogar em problemas todos os dias da nossa vida, né? Então, hoje eu vou estar lendo o capítulo de número 1, são apenas 14 versículos. No inglês temos um subtítulo que é God Tells Israel to be Loyal. Traduzido fica Deus fala para Israel ser fiel. E no português aparece um subtítulo O amor de Deus por Israel. E tem um segundo subtítulo em português que é Deus condena os sacerdotes. Então, primeiro em inglês, depois em português. Book of Malachi, chapter 1, verses 1 to 14. This message is the word of the Lord given to Israel through Malachi. The Lord said, I have loved you. But you ask, how have you loved us? The Lord said, Esau and Jacob were brothers. I loved Jacob, but I hated Esau. I destroyed his mountain country and left his land to the wild dogs of the desert. The people of Edom might say, we were destroyed, but we will go back and rebuild the ruins. But the Lord all-powerful says, if they rebuild them, I will destroy them. People will say, Edom is a wicked country. The Lord is always angry with the Edomites. You will see these things with your own eyes, and I will say, the Lord is great, even outside the borders of Israel. The priests don't respect God. The Lord all-powerful says, a child honors his father, and a servant honors his master. I am a father so why don't you honor me? I am a master, so why don't you respect me? You priests do not respect me.
But you ask, how have we shown you disrespect? You have shown by bringing unclean food to my altar. But you ask, what makes it unclean? It is unclean because you don't respect the altar of the Lord. When you bring blind animals as sacrifices, that is wrong. When you bring crippled and sick animals, that is wrong. Try giving them to your governor. Would he be pleased with you? He wouldn't accept you, says the Lord all-powerful. Now ask God to be kind to you. But he won't accept you with such offerings, says the Lord all-powerful. I wish one of you would close the temple doors so that you would not light do not light useless fires on my altar. I am not pleased with you and will not accept your gifts, says the Lord all-powerful. From the east to the west I will be honored among the nations. Everywhere they will bring incense and clean offerings to me, because I will be honored among the nations, says the Lord all-powerful. But you don't honor me. You say about the Lord's altar, it is unclean and the food has no worth. You say, we are tired of doing this, and you sniff at it in disgust, says the Lord all-powerful. And you bring hurt, crippled, and sick animals as gifts. You bring them as gifts, but I won't accept them from you, says the Lord. The person who cheats will be cursed. He has a male animal in his flock and promises to offer it, but then he offers to the Lord an animal that has something wrong with it. I am a great king, says the Lord all-powerful, and I am feared by all the nations. Agora em português. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo, : eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam, : como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá : se eles reconstruírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isto acontecer e todos dirão : o Senhor é grande e o seu povo vai além das fronteiras de Israel. Deus condena os sacerdotes. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes : o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam : como foi que o desprezamos? Foi com um alimento impuro que foi com um alimento puro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam : como é que estamos te oferecendo? Como é que estamos te oferecendo? Pois vocês me ofendem quando acham que tenho direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desse ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas?
O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram, mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim e me tratam com desprezo e ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém. Amém e graças a Deus, como a palavra do Senhor é luz, como ela é clara, né? Aqui são 14 versículos que eu poderia falar muito em cada um deles, mas eu vou tentar ser breve, porque eu compreendo da correria da vida nos dias de hoje, né? Mas pensa no que foi que Malaquias teve que falar para esta gente aqui, né? Vamos tentar resumir, mas não deixar de enfatizar os pontos tão importantes que nós encontramos aqui, né? Então a gente já sabe, desde muito lá para trás, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, da infidelidade de Israel nesse povo. O povo foi escolhido por Deus, esse povo, para que dele viesse Jesus Cristo. Mas eles tinham problemas sérios em serem infiéis, né? E em sua infidelidade, né? Deus foi insistindo com eles. Veio um profeta, falou, trouxe mensagem, mataram aquele profeta. Veio outro, falou, judiaram, jogaram em poço de lama, arrancaram a barba, né? E Deus manda outro. E Malaquias é o último aqui do Velho Testamento, antes da vinda de João Batista, para preparar os caminhos para o Senhor Jesus Cristo, né? Então Deus, quando ele percebeu que eles não ouviam os profetas, eles rejeitavam a mensagem dos profetas, né? Ele falou, não, então agora, desta vez, eu vou mandar o meu filho, né? E assim ele fez, né? Só que eles também mataram o seu filho, né? Nós já sabemos aí, né, qual foi a história. Mas então, aqui no início, né, a mensagem do Senhor que mandou Malaquias entregar, Deus mandou. Então Malaquias foi e falou, né? Então, e eles ainda falavam que eles não achavam que Deus os amava, né? Apesar da sua infidelidade, eles ainda muitas vezes queriam atribuir ao próprio Deus aquilo, né? Então, aqui no final do verso 2, Deus responde, né? Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes, né? E ele fez com que a terra aonde Esaú foi viver virasse deserto, né? Então, o preço que se paga por ser infiel é isso, é um preço alto, né? No 4, se os descendentes de Esaú, isso é, os edomitas, disserem as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos reconstruí-las, o Senhor diz que vai destruir de novo. Então, a infidelidade é uma coisa que Deus não leva de uma maneira light, que fala em inglês, né? Fácil, né? E Deus fala que a terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Para sempre. Então, nós vemos, pelos seus frutos os conhecerei, né? Aqui, esse povo aqui, do lado de Esaú, produzia violência, eles matavam, né? Eles eram ruins, eram pessoas ruins, né? Então, Deus não tem
negócio com esse tipo de gente. Deus não tem nada a ver com pessoa violenta, com pessoa que se vinga, né? Porque quando Cristo andou na terra, a gente já entendeu que ele, quando se bater de um lado da face, o que foi que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, para dar a outra, né? Esse negócio de se defender aí não combina muito com os ensinos de Cristo. Não combina, né? Então aqui no 5, o povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão, o Senhor é grande e o seu povo vai além das fronteiras de Israel. Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante. Eu vou chegar em outros versículos aqui desse mesmo texto, que é toda a terra, gente. Deus não tem favoritos. A humanidade toda foi Deus quem criou. Não existe meios de nós acharmos que o único povo que vai entrar na glória é Israel, gente. Nós estaremos negando a sua santa palavra, né? Todos são chamados. Poucos são escolhidos, por quê? Porque são poucos que vão se submeter à compreensão de todas as coisas e obedecer, né? Porque Deus requer de nós isso, primeiramente a compreensão da nossa condição e depois a submissão em obediência a todos os seus ensinos constantes, né? Isso é um processo constante que só vai ter fim o dia que nós abandonarmos esse corpo, né? Aqui eu entro no segundo subtítulo, Deus condena os sacerdotes. Isso aqui, olha, nós temos que ler isso daqui com muito temor e trazer sim para os dias de hoje. Nós precisamos fazer isso, se é que nós queremos um dia viver a eternidade perto de Deus, né? Então, no verso 6, o Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, 2 pontos, o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Então aqui Deus mostrou para Malaquias que os sacerdotes não o respeitavam. Não os respeitavam. Agora, durante o discorrer da leitura aqui na continuação, nós vamos ver o porquê. Mas antes de nós vermos o porquê, eu quero te perguntar, será que tem sacerdotes hoje dentro das igrejas desrespeitando ao Senhor? Eu deixo a pergunta para você pensar e você mesmo te responder, certo? Então vou continuar aqui. Se eu sou o seu Senhor, por que não me temem? Aqui Deus primeiro aborda essa questão do temor. Temer, se você for pegar sinônimos, é reverenciar, é honrar, é também obedecer. Temer é honrar e é obedecer. Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam. Vocês primeiro me desprezam e ainda perguntam, como foi que te desprezamos? Como foi que nós te desprezamos? E Deus, ele já pega e já responde, que é para não ficar na enrolação, né? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. Traga para os dias de hoje isso. O que seria um alimento impuro sendo oferecido no altar? Responda para você mesmo. Será que é eu que tenho que falar? Eu preciso te falar? Será que eu tenho que te falar? Qual seria um alimento impuro que vocês estão oferecendo no altar? Pensa bem no que é que você vai abrir a tua boca para falar quando você pega no microfone e na tua frente está aquele tanto de ovelhas com os olhos compridos, precisando de uma comida genuína e pura para ela poder continuar lidando com a sua própria natureza. Nós temos uma natureza ruim. Eu tenho que voltar a bater nessa tecla, sabe por quê? Porque é essa a verdade. É a nossa natureza ruim que nos traz problemas, nos traz degladiações, até mesmo dentro da igreja, dentro dos departamentos e das lideranças, sabe? Você sabe o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é verdade. Eu não falo daquilo que eu não vi, daquilo que eu presenciei, sabe? Então Deus mesmo respondeu ali, foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam, Deus fala, como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que tenho o direito de profanar o meu altar. Aí você responde para você mesmo, como é que o altar da casa de Deus é profanado nos dias de hoje? Como é que ele é profanado? Eu vou te dar um exemplo, quer você goste de ouvir ou não, eu vou falar, porque é aquilo que eu te disse, Deus me pede para mim fazer esse trabalho. Quer eu goste, quer não, porque ele sabe que eu sou um tipo de pessoa
que eu não me preocupo muito com as críticas dos outros, não, sabe? Eu não tenho essa dependência de ser aprovada pelos outros. Para mim, o importante na minha vida é eu ser aprovada por ele. Se você vai gostar ou deixar de gostar do que eu vou falar aqui, o problema é todo teu. A minha obrigação é falar, certo? O que seria esse profanar o meu altar? Profanar o meu altar. Eu vou te dar um exemplo bom. É aquela passagem que nós vemos que Cristo realmente, nós poderíamos dizer até que ele perdeu um pouco ali a compostura, né? E perdeu a paciência, e pegou um azorrague, que eu acho que traduzindo é um chicote, né? E saiu virando todas as mesas dos cambiadores que estavam na porta da casa de Deus. Na porta da casa de Deus. Então, o que foi aquilo, gente? O que foi aquilo? Fazendo comércio. Comércio. Traga para os dias de hoje, quando você tira de uma mensagem, de um culto, mais do que 15 minutos só para ficar falando em dinheiro. Em dinheiro, em dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Isso não é profanar o altar? Isso não é profanar o altar? Então você responda para você mesmo diante de Deus. Vou continuar aqui, número 8. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Meu Deus, o quanto que eu poderia falar aqui. Como que poderia falar tanto aqui? Cegos, aleijados ou doentes. Cegos, aleijados ou doentes. Que tipo de sacrifício nós estamos oferecendo para Deus? Será que nós temos oferecido um sacrifício de acordo com os ensinos de Cristo? Por isso que eu digo que nós temos que voltar para os evangelhos mesmo. Eu li o de João, agora vou ler Malaquias e vou começar de Mateus. Nós precisamos voltar às palavras do Mestre. Precisamos voltar. Animais cegos, aleijados ou doentes. Então, olha, o que eu entendo daqui? O que eu entendo daqui? A mensagem da palavra de Deus, ela precisa ser servida em sua integridade, não pode ser corrompida com nada. Porque se pegar a palavra do Senhor e corromper ela com outras coisas, misturar com outras coisas, vai produzir ovelhas cegas, ovelhas aleijadas ou doentes, certo? Então, daí vai ser um templo cheio de ovelhas cegas, aleijadas ou doentes. E Deus, de lá de sua glória, olha lá para baixo e fala, o que é isso, né? Aí eu continuo aqui, pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Por que vocês não tentam pegar? Que lá naquele tempo era o animal mesmo que eles ofereciam, né? Pegava lá uma ovelha manca, com a perna quebrada, ou então doente ou cega, dá isso lá para o governador. Por quê? Por que Deus falou isso aqui com eles? Porque eles eram amaziados com a política da época. Eles queriam puxar o saco dos governadores. Por quê? Por causa de favores monetários. Eu já falei em outros áudios. Isso é a verdade, quer você queira aceitar ou não. Então Deus mandou Malaquias falar, vai lá e oferece aquela ovelha cega e manca lá que você trouxe aqui no altar de Deus, dá lá para o governador, para ver se o governador vai te dar algum favor, né? Aí ele ainda fala, acham que ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Mas é bem isso, eu nem tinha lido aqui o seguinte, é bem isso, ó. Vai lá e dá uma ovelha cega e manca e pede o que você quer. Ah, nós queremos fazer uma praça nova lá, para nós ficar lá pregando, né, os nossos sermões hipócritas, né? E vai ver se o governador vai te dar, né? Aí ele diz assim, eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, muitas vezes, quando Deus fala, ele sempre diz essa frase aqui. Ele falou. Vai ouvir quem quiser, né? No 9. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, 2 pontos. Gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Deus falando, eu gostaria que um de vocês fechasse a porta do templo, as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente. Essa tradução
fala inutilmente. Tem uma tradução que diz fogo estranho. Estranho, sabe? Fogo inútil e estranho no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Olha isso daqui, gente. Só isso aqui que eu acabei de ler, o versículo 11 do capítulo 1 do livro de Malaquias, versículo 11. Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Então aqui, isso aqui Deus não isola nenhum povo não, gente. Vamos prestar atenção nisso. Deus não isolou nenhum país, Deus não isolou a Palestina, não isolou o Irã, nem o Iraque, nem nada. Entende? Esta mentalidade vem desse Israel aqui, ó, esse Israel idólatra, infiel, sabe? Que eles acham que eles são os únicos na face da terra, né? Mas Deus condenando as atitudes dessa gente, né? Verso 12. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Deus dizendo que o que eles oferecem não vale nada. Vamos pensar, gente, tudo que nós lemos na palavra do Senhor é necessário nós tentarmos trazer sim para os dias de hoje. Por quê? Porque é os dias que você está vivendo, é os dias que nós estamos vivendo. Então nós temos que fazer comparações, sim, e temos que fazer isso com muito temor, né? Existe uma necessidade de não profanar o altar de Deus, né? E nem de oferecer sacrifício que não vale nada, não é verdade? Versículo 13, vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso. Então daí quando Deus manda o profeta chegar e passar o sabão, tô cansado de tanto ouvir isso. E eles cansavam mesmo, porque eles faziam tudo isso, né? Então tinha que ouvir, né? E riem de mim e me tratam com desprezo. Então Deus dizendo que esse povo dessa época aqui de Malaquias, eles riam de Deus e tratavam Deus com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado. Olha isso, gente. Olha isso daqui. Um animal roubado ou um animal aleijado ou doente. Pensa nisso daqui. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. De novo, Deus fala aqui. Todas as nações me honram. Isso não exclui Irã, não exclui Palestina, não exclui Síria nem Líbano. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Deus fala aqui muito claramente, todas as nações da terra. Né? Então aqui eu terminei o versículo de número 14. Não quero me delongar mais, porque eu sei que as pessoas correm atrás dos seus interesses, mas vamos meditar com temor na palavra do Senhor. Nós sabemos que da mesma maneira que Israel foi infiel, a igreja do Senhor também tem sido. E se você não reconhece isso, então comece a reconhecer. Certo? Eu entendo, a minha compreensão disso daqui, oferecer animal doente, animal cego, animal aleijado. Olha, é necessário servir comida pura na casa de Deus. As palavras de Cristo, para que a unção de Deus desça sobre o seu povo para curar, para trazer a visão, para que não fique mais cega as ovelhas. As ovelhas estão cegas no dia de hoje, porque receberam alimentos, alimentos corrompidos, mensagens mentirosas, elas adoeceram, sabe? As ovelhas adoeceram, elas estão aleijadas, sabe? É necessário uma unção fresca para trazer cura para as ovelhas. Fome, as pessoas têm. As igrejas enchem de pessoas lá dentro, por quê? Porque elas querem comer a palavra de Deus pura e verdadeira, para que ajude elas a ficarem fortes, para elas mesmas poderem lidar com uma natureza comprometida com o DNA do diabo. Né? Isso aí eu vou falar em todos os meus áudios, quer as pessoas gostam ou deixem de gostar, porque essa é a verdade.
né? Os nossos conflitos e as nossas crises, vamos dizer assim, né? Elas todas advêm desta natureza, né? Mas o Espírito de Deus, ele foi doado para habitar conosco. Após o recebimento de Jesus Cristo para a salvação, o doce Espírito Santo vem fazer morada. Só que ele não pode fazer morada quando existem outros deuses no coração. Quando existem outras intenções e interesses no coração, né? Então, aí, se existir isso, o Espírito de Deus tem que ficar de lado, ele não vai compactuar com aquilo. Por quê? Porque Deus não compactua com as coisas aqui. Por exemplo, um grande exemplo de Esaú. Ele falou aqui que Deus, ele mesmo disse que ele odiou, tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Deus falou da sua boca, está no versículo 3. Então, nós temos que entender que as pessoas sanguinárias e violentas que cometem o que o Israel sionista está fazendo na Palestina, essas pessoas são odiadas por Deus, porque Deus não é pela violência. Cristo, quando veio à Terra, ele deu a sua vida, ele colocou crianças em seu colo e disse, deixai eles virem a mim, porque deles é o reino de Deus. E como que pode um Israel dizer que é o povo de Deus e já ter matado mais de 20.000 crianças? Eles estão minguando a fome agora, porque o exército israelense não deixa entrar comida. Tem um monte de caminhão enfileirado para entrar, eles impedem eles de entrar. E você, evangélico, você ainda bate palma, dizendo que ele tem o direito de se defender? Olha, se você ainda está nessa mentalidade aí, olha, eu não vou ficar com dó de você no dia da separação dos grupos, não vou. Não vou mesmo. Eu não vou ter dó de você. Porque eu mesma já fiz aí uma questão aí de mais de 30 vídeos, áudios, né, que eu fiz. Em todos eles eu falo. Se a tua escolha ainda for bater palma para um Israel assassino, eu não vou sentir um pingo de pena de você no dia da separação dos grupos, sabe? Que você vai parar no grupo errado porque você quis, deliberadamente, certo? Então, são coisas que nós temos que falar, e a palavra de Deus é santa e ela aborda tudo. Em apenas 14 versículos aqui, nós já entendemos que Deus fala sobre todas as nações. Não tem uma nação que é excluída, sabe? For all I know, como diz em inglês, por tudo que eu posso entender disso aqui, esse Israel sionista já foi excluído. Ele já foi excluído porque ele é o anticristo. Foi ele que matou a Cristo e agora está assassinando crianças inocentes que não tem nada a ver com o Hamas. Será que a inteligência dessa gente, será que a inteligência de todos os evangélicos, desse povo que parece estar cego, como eu li aqui, né? Cego, manco, aleijado, né? Será que não dá para ver o que está produzindo? O que aquelas criancinhas que ficam andando de um lado para o outro, porque bombardeia de um lado e eles têm que correr para o outro, com as mães magras, cheias de olheira, não sabendo nem o que fazer mais? O que eles têm a ver com o Hamas? O que eles têm a ver com o Hamas? Não está morrendo ninguém do Hamas. Está morrendo gente inocente. O mundo inteiro está vendo. As cortes mundiais estão condenando e ainda tem evangélico defendendo. Então, olha, eu louvo a Deus por sua palavra, sabe por quê? Porque ela aborda tudo. E se grupos de pessoas se encaixarem aqui, ó, em Esaú com seus descendentes, azar o deles. Foi porque quiseram pertencer a este grupo, certo? Eu quero pertencer aos descendentes de Jacó, sabe? Ter humildade de entender que Deus fez todos os povos. Não tem um povo específico, especialzinho, não existe, sabe? Quando Cristo abriu os braços na cruz e morreu ali, foi para salvar todos os povos. Então, assim, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder ler a sua palavra mais uma vez. Eu quero ver se eu faço mais continuamente e que eu não fique, assim, demorando tanto para fazer um vídeo, um áudio do outro, né? Para que haja uma sequência, né? Haja uma sequência. Eu vou terminar depois o capítulo 2, 3 e 4, e daí vou dar entrada novamente no Evangelho de Mateus. Mas quando eu terminar Malaquias, eu quero fazer um apanhado geral do que foram os 400 anos de trevas, de escuridão, entre Malaquias e a vinda de João Batista. Que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos entender a palavra do Senhor e obedecer.